0 a 8 anos. Vamos orar pelos nossos pequenos nesta hora. Gabriel, tem mais alguma criança aí? Vamos nessa hora orar, vou chamar o Alan para orar, irmão. Vem orar pelos nossos pequenos também, orando pela vida do nosso pastor, que logo após estará com a palavra, para se entregar a mensagem que Deus tem preparado para nós nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estar falando mais uma vez contigo, Senhor. Entregamos, Senhor, cada um aqui em tuas mãos, Senhor. Esteja abençoando agora, Senhor, as crianças, Senhor, que vão estar estudando a tua palavra, Senhor. Esteja capacitando a cada um, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a irmã Eliane, que está à frente desse departamento, Senhor. Esteja abençoando. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, te coloco também diante de ti, Senhor, a vida do pastor, que vai estar falando, Senhor, mais uma vez a tua palavra, Senhor, que as pessoas que entraram aqui, Senhor, saibam que tem um encontro verdadeiro contigo, meu Pai. Chegou aqui, Senhor, mas que não saia daqui vazio, meu Pai. Pai, esteja abençoando a cada família representada aqui, Pai. Muito obrigado por tudo, perdoa o nosso pecado, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos com Deus, criança, Deus abençoe. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos falar nesta noite. A palavra está com a pastora Deus. Boa noite a todos os irmãos, a todos os amigos. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus aqui a esta casa. Saiba que há alegria no nosso coração, mas eu diria para você que há muito mais alegria no coração de Deus pela sua presença aqui nesta noite. Vamos abrir a palavra então do nosso Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versos 50 a 51. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versos 50 a 51. Nós vamos então ler a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, Velho Testamento. Nós vamos então para o Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. Eu sei que você conhece esta história. A história de Davi e Golias. Mas essa história, ela traz uma mensagem para os nossos corações. Então, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, nos versos 50 a 51. A palavra de Deus diz assim para nós: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Esta noite eu quero pensar com você sobre há um gigante à sua frente. Este é o tema que eu gostaria de compartilhar dentro da palavra de Deus para nós nesta noite. Há um gigante à sua frente. Eu quero começar a minha palavra nesta noite para nós pensarmos e você chegar a essa conclusão, você chegar, à definição acerca, diante dessa pergunta: quem é o seu gigante? Quem é o seu gigante? Quem é que está à sua frente? Quem é que está diante de você? Quem é esse gigante que muitas vezes assombra você?
tem deixado de encontrar forças na sua vida, porque esse gigante está conseguindo corroer você, de maneira que esse gigante impede de você ser aquilo que você gostaria de ser. Esse gigante impede que você dê um passo na sua vida como você gostaria de dar. E eu quero pensar então nessa noite sobre como é que a gente vai resolver essa questão na nossa vida. Como é que nós vamos resolver essa questão do gigante que está à nossa frente? Mas eu penso que a primeira coisa que nós temos que definir é quem é esse gigante. É quem é esse gigante que assombra a sua vida. É quem é esse gigante que não deixa, na verdade, você ser aquilo que gostaria de ser. Eu gostaria de dar alguns exemplos para você aqui. De repente você pode estar dentro desses exemplos. De repente pode ser, outros que estão alcançando a sua vida, mas eu gostaria de levar você a pensar. Eu gostaria que você tivesse em mente que esse gigante impede de você ser aquilo que você gostaria de ser. E eu diria para você que muitas vezes na minha vida, como na sua vida, muitas vezes esse gigante aparece para nós, aparece para todos nós. Ele certamente se aproxima de nós. Ele tem a oportunidade de querer fazer parte da nossa vida. Eu até penso que muitas vezes ele quer impregnar isso dentro de nós. E talvez estejamos carregando isso na nossa vida e nós não sabemos que estamos fazendo isso. Gostaria de pensar em alguns gigantes com você para nós refletirmos nessa noite. Penso que muitas vezes nós somos assolados pelo medo. Pelo medo, pela síndrome do pânico, pelo medo. O gigante é algo que é muito aos nossos olhos, ele é muito maior do que nós. Nós achamos que não vamos conseguir vencê-lo. Nós achamos que não vamos conseguir enfrentá-lo. Nós achamos que não temos nenhuma chance na nossa vida. E pelo fato então de nós olharmos para ele, pelo fato de nós acharmos que ele é muito maior do que nós, muitas vezes o medo ele consegue entrar dentro de nós. O medo ele consegue nos dominar. O medo ele não deixa a gente fazer nada. Porque tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que se assusta com tudo. Tem gente que se assombra com tudo. Na sua vida é o medo. Tem gente que tem medo. E o medo se torna paralisante da sua vida. Você não consegue fazer nada. Há pessoas que estão, sendo assim, corroídas pelo medo. Medo, tudo que chega, tudo que se aproxima, gera e produz medo na sua vida. Outras vezes penso que o gigante da nossa vida pode ser o desânimo. O desânimo é justamente que nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos enfrentar aquilo que está dentro de nós por causa do desânimo. Eu penso que isso é como uma sombra que muitas vezes vai chegando na nossa vida, e aí a gente fala, não, você precisa fazer isso. Você tem que reagir, você tem que enfrentar, você tem que dar um passo na sua vida, mas o desânimo está tão grande que a gente não consegue fazer nada. Muitas vezes vai alojando dentro de nós e a gente não percebe. Muitas vezes vai nos dominando e a gente não chega, a nossa mente às vezes não chega a captar. Algo que vai adentrando devagar na nossa vida, e quando a gente vê, a gente tem vontade de fazer mais nada. Então a gente não tem vontade mais de vir à casa de Deus, a gente não tem vontade mais de ler a Bíblia, a gente não tem vontade mais de orar, a gente não tem vontade mais de ficar perto dos crentes, a gente tem vontade de mais nada. O desânimo tomou conta do nosso coração, da nossa vida, e aí nós não conseguimos reagir. Outra vez eu penso no gigante que muitas vezes nos assombra é o pessimismo. Há pessoas que tudo na vida dele está errado. Quando você começa a dar uma ideia para ele, quando você começa a estar no meio da ideia, ele diz, já vai dar errado, não dá certo. Não, isso aí não vai dar certo. Isso aí eu não vou conseguir, isso aí não adianta, isso aí até mesmo assim, eu já fiz isso uma vez, mas aí você pode fazer outra vez, e você pode fazer de maneira diferente, você pode tentar de uma outra forma. Ele diz, isso aí não tem jeito não. Nada para ele tem jeito. Mas então tá tudo bem, esse jeito aí não vai dar, eu vou trazer uma outra ideia para você, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer de maneira diferente. Não adianta. Pessimismo, é alguém que não acredita que nada vai dar certo na sua vida. Tem gente assim. Tem gente que são gigantes, são pessimistas. Mas não. Tudo que você fala, ele já diz, isso
vai acontecer na minha vida. Isso aí não tem nenhuma chance. Ele nem tentou, nem estudou, ele nem sabe ainda como é que é, mas não adianta. Ele já acha que isso aí não dá, então é melhor deixar para lá. Penso muitas vezes que nós enfrentamos como gigantes, muitas vezes as mágoas, as frustrações, as decepções, que muitas vezes a vida se encarrega de trazer para nós. Muitas vezes, né, nós nos deparamos com essas situações. Nós guardamos dentro de nós, né? Nós olhamos muitas vezes para coisas na nossa vida e aquilo se torna um gigante para nós, porque essas mágoas, essas frustrações, essas decepções, né? Tem gente que fica com algo assim, né, agarrado dentro do seu coração, né? Anos e mais anos e mais anos. Aí quando você vai conversar com aquela pessoa, você descobre que aquilo que impede aquela pessoa é de algo, né, que aconteceu na sua vida há muitos anos atrás. Aí você fala para a pessoa assim, mas fulano, né, isso aí já se passou tempo na sua vida. Fulano, né, isso aí o tempo já passou, isso aí ficou lá atrás. Na verdade não ficou. Ela não conseguiu, né, ela não conseguiu se libertar do seu gigante. Ela não conseguiu como que, né, sair dessa prisão. O tempo passou, é verdade, mas o gigante não conseguiu sair dentro do seu coração. Outras vezes penso que o gigante da nossa vida, muitas vezes é a incredulidade. Muitas vezes aloja dentro de nós a incredulidade. Nós não conseguimos acreditar. Nosso coração não consegue acreditar. E senhoras e senhores, uma coisa que às vezes me preocupa, né? Uma coisa que às vezes me preocupa é que a mídia, de vez em quando, traz aí algumas informações, né? Algumas informações sem pé e sem cabeça, desculpa a expressão, e eu vejo muita gente em pensar assim, dizer assim, não, mas eu creio isso aqui porque a mídia mostrou, e às vezes a palavra de Deus que está diante dos nossos olhos, dia após dia, a palavra de Deus que está nas nossas mãos, muita gente duvida se isso é verdade, muita gente duvida na verdade se isso aconteceu. De vez em quando alcançamos então informações absurdas diante de nós, e aí todo mundo aplaude e diz, não, isso aqui nós cremos, não, isso aqui nós acreditamos, não, isso aqui nós entendemos ser verdade. E aí a gente diz assim, mas o que a Bíblia diz, o que é que você acha? Ah, não sei se é verdade não sei se é verdade. A travessia do Mar Vermelho é algo que está, né, tremendamente comprovadíssimo. A própria ciência, né, já comprovou isso, não tem como mais mudar. Mesmo que alguém não deseja crer que na verdade Deus, pelo seu poder, abriu o Mar Vermelho e fez com que os filhos de Israel atravessassem, né, pelo meio do mar seco. Mas você fala, isso aconteceu, Deus abriu as águas. E a pessoa fala assim, não sei se isso é verdade não, né? A Bíblia diz, mas eu não acredito tudo não. Será que as águas se abriram mesmo? Será que isso aconteceu? Será que isso foi verdade? Enfim, né? O nosso coração, muitas vezes, ele é regado pela incredulidade, e aí se torna, né, o nosso gigante. A gente não consegue enfrentar isso que está à nossa frente. Nesse texto que nós lemos na palavra de Deus, nos fala também sobre a história de Davi e Golias. Você já conhece a história? Você já sabe a história? Você alguma vez já escutou sobre essa história desses dois personagens? E essa história justamente mostra sobre isso. Mostra que numa das batalhas entre Israel e os filisteus, a estratégia dos filisteus foi apresentada. Um grande guerreiro chamado
apresentasse diante dele para lutar contra ele. Mas não era tão fácil, não era tão simples, porque quando alguém olhava para ele, quando alguém via de longe aquele guerreiro, aquele soldado, aquele homem tremendamente experiente, era difícil achar alguém que se prontificasse a lutar contra ele, porque na verdade na mente das pessoas, na mente do exército de Israel, a proposta, a ideia, primeiramente era: não tem como, quem é que vai lutar com ele? Quem é que vai batalhar com ele? Quem é que vai ter a ousadia de se apresentar, de comparecer para travar uma batalha com ele? Era praticamente impossível. Mas aí diz a Bíblia então que Jessé tinha alguns filhos, os seus filhos se encontravam lá no deserto de Israel, e ele, como pai preocupado, resolveu enviar então esse jovenzinho chamado Davi, que era pastor de ovelhas. E Davi foi lá justamente para, além de levar o suprimento para os seus irmãos, querer saber o que estava acontecendo lá. E diz a Bíblia então, enquanto Davi chega diante daquela cena, diante daquele cenário, a Bíblia diz então que ele começa a ver que do outro lado havia então um soldado chamado Golias. Ele estava confrontando o exército de Israel. E quando ele vê aquela cena, ele vê aquele homem lá, ele fica certamente como que algo que veio tocar o seu coração. E aquele exército todo de Israel estava sob o comando do primeiro rei chamado Saul. Não havia ninguém, nem o rei, e nem ninguém dentro do seu exército que estava a querer pelejar contra ele. Mas aí o coração de Davi se sensibilizou diante desse momento, daquele cenário, daquela resposta que precisava dar para aquele guerreiro, que era alguém ímpio, que era alguém incircunciso, que era alguém longe da palavra de Deus, das coisas de Deus para a sua vida, e não era possível deixar confrontar o exército de Israel. E aí diz a Bíblia que quando ele assiste aquela cena, aquele confronto lá dia após dia, seu coração foi, na verdade, despertado pelo próprio Deus, e ele se coloca como alguém que se propõe a lutar contra aqueles dois. Mas Davi, um garoto, Davi um jovem, Davi alguém que nunca teve uma experiência em relação ao exército, não estava na hora dele poder se apresentar para servir o exército, e ele está justamente lá, agora se coloca para lutar contra aqueles gigantes. É como se fosse ainda uma concepção do mundo, é como se fosse uma bolsa de aposta, e você perguntasse: para quem você vai votar? A quem você vai investir o seu dinheiro? Você vai investir o seu dinheiro em Golias, ou você vai investir o seu dinheiro em Davi? Eu diria que não é diferente do que eu penso, que você pensa também. Você vai pensar assim: claro, pastor, eu vou investir minha aposta em Golias, porque mesmo em Golias, Golias é um soldado experiente. Golias é alguém que nunca perdeu uma batalha. Golias é aquele homem de 3 metros de altura. Golias com todo aquele aparato. Ele vai enfrentar um jovem, alguém que sabia, o que ele sabia fazer era apacentar ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, na verdade, ele seria uma presa muito fácil nas mãos daquele guerreiro tremendamente experiente. Não resta dúvida, é assim que eu e você iríamos pensar. Nós iríamos, na verdade, pensar: não pode botar em Golias, que Golias vai vencer a batalha. Mas acontece, prezados irmãos e amigos, que a Bíblia diz que Davi, ele propôs a fazer algumas coisas diante dos juízes. Davi mostra algumas coisas para nós que não importa qual seja o gigante que assola a sua vida, ele resolve responder para mim e para você que tem como a gente vencer o gigante que muitas vezes rodeia a nossa vida. Esse gigante que não deixa você dar um passo mais à frente da sua vida, esse gigante que paralisou você, esse gigante que não deixa você enfrentar as coisas que estão diante de você. Nessa noite, a minha oração em nome de Jesus é que esse gigante caia por terra para a glória do nome do Senhor. É que você não fique preso, é que você não fique amarrado, é que você não fique de mãos e braços atados diante desse gigante, porque na verdade o Senhor
tem a vitória para você. Três coisas do texto que eu quero chamar a sua atenção, que eu vejo porque Davi enfrenta esse gigante que está à sua frente. A primeira coisa que eu percebo aqui no texto é que Davi, ele caiu na realidade. Davi viu que aquele gigante era real na sua vida, aquele gigante estava diante dos seus olhos mesmo. Porque muitas vezes, meus irmãos e amigos, uma das dificuldades que nós temos é aceitar que o nosso gigante nos impede, nos paralisa, né? A gente precisa se convencer que ele faz parte da nossa vida. A grande dificuldade
amigos, são alguns gigantes sobre a nossa vida, que a gente tem que cair na realidade. A gente tem que dizer, na verdade, isso está acontecendo dentro da minha vida, o meu coração está um coração que eu muitas vezes desânimo baixo, o meu coração está muitas vezes pessimismo, né? Eu não consigo realizar nada, fazer acontecer nada, o meu coração muitas vezes é incredulidade mesmo, meu coração é incrédulo, é isso mesmo, esse é meu gigante. Não é que eu não tenha convicção que isso é verdade, não, eu sei que é verdade, eu até já pratiquei alguma vez na minha vida, mas eu não consigo colocar em prática na minha vida. Parece, meus irmãos, que nós não queremos aceitar que isso seja realidade da nossa vida. Por isso, para mim, a primeira coisa que Davi mostra é que ele não estava com a ilusão de uma. Ele tinha certeza, havia um gigante mesmo do outro lado que afrontava a nação de Israel por 40 dias, manhã e tarde. Mas uma outra coisa que Davi também ensina, além da realidade, ele ensina que é importante enfrentar o gigante. Ele ensina que é necessário enfrentar o gigante. Ele ensina que eu preciso enfrentar o gigante. É necessário que alguém se ponha para lutar, para pelejar contra o gigante. Porque uma peleja, ela está, ainda sem. A gente não sabe o que vai acontecer se nós não nos comparecermos para enfrentá-la. Se ninguém enfrenta, ele fica com 100%. Mas quando Davi diz, não, do outro lado aqui, há alguém que vai pelejar contra você. Aí, aquela batalha, agora, ela não é 100% do outro lado. Ela é 50% do lado de cá e ela é 50% do lado do lado. Por isso, prezados irmãos, amigos, você tem um gigante na sua vida, mas você precisa enfrentar o gigante que assola você. Muitas vezes você pode falar com alguém, você pode compartilhar com alguém, você precisa de alguém, é verdade, muitas vezes a gente precisa mesmo, mas acima de tudo você tem que enfrentar. Não adianta você jogar a sua responsabilidade para outras pessoas. Já viu muita gente que diz assim, você vai lá na igreja, olhe por mim lá. Pior que é crente, tem gente do mundo não. Você vai na igreja, olhe por mim lá, olhe pela minha família. Meu irmão, é você que tem que orar por você. É você que tem que orar pela sua família. A responsabilidade é sua. Com isso, estou dizendo que a igreja não vai orar por você não. Porque cada igreja vai orar por você. Mas tem gente que gosta de lançar a sua responsabilidade na mão dos outros. Ele quer que outras pessoas vão fazer as coisas, mas ele não quer não. Ele quer ficar na dele. Ele diz, não, tem gente lá que ora por mim. Eu já falei com o pastor, e o pastor vai orar por mim. Eu já falei lá com o diácono da igreja, e a turma vai orar por mim. Eu já falei lá com essa liderança da igreja, e essa liderança da igreja, ela vai orar por mim. É verdade, a igreja vai orar por você, mas você tem que ter vontade de enfrentar. Você não pode lançar a sua responsabilidade na mão dos outros e querer que as outras pessoas vão, na verdade, resolver algo que você precisa se colocar para enfrentá-lo na sua vida. A batalha é sua, a peleja é sua. Muita gente pode ajudar, pode, mas você precisa comparecer para enfrentar aquilo que está à sua frente. Havia mesmo, Golias estava lá, é verdade. Mas aí Davi disse, eu vou aí, vou lutar contra você. Eu tenho que lutar contra você. Nós vamos lutar. Logicamente, Saul, que era o rei, fez tudo, colocou a arma, colocou toda a armadura em Davi, não deu certo. Pensou, e agora? Diz, não, eu vou lá enfrentar aquele gigante. Mas havia uma convicção, uma terceira convicção que havia muito grande no coração de Davi. Além dele cair na realidade, além dele enfrentar o gigante, ele faz uma outra coisa. Ele agora utiliza-se do poder de Deus. Ele sabe que vai enfrentar aquele gigante não é pela sua capacidade. A Bíblia diz que quando ele era pastor de ovelhas, muitas vezes para livrar a ovelha, ele tinha que batalhar contra o urso, ou até mesmo contra o leão, para poder tirá-lo das suas garras, para poupar a ovelha.
Mas agora, ele estava muito mais diante daquele grande guerreiro que precisava pelejar na sua vida. Ele sabia que mais uma vez era necessário o poder de Deus. Eu quero dizer para os irmãos e para os amigos aqui esta noite, que a gente não consegue vencer nada na nossa vida sem que nós tenhamos o poder de Deus. Talvez você esteja precisando, pensando assim, pastor, mas qual é o poder de Deus? Me explique isso daí, me fala acerca disso aí. Eu quero então falar para você qual é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. 1 Coríntios 18, Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabe quem é o poder de Deus? O poder de Deus para vencer o gigante da sua vida chama-se Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. Ele é o único que pode vencer o gigante sobre a nossa vida. O gigante é real mesmo, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer mesmo nos jogar para o fundo do poço. Mas acontece que nós descobrimos o poder de Deus. Davi descobre o poder de Deus. Davi não vai, na verdade, matar aquele homem, que diz a Bíblia aí, com uma funda e com umas pedrinhas na mão, não. Davi vai matar aquele homem pelo poder de Deus. Não tem nada que nós possamos vencer na nossa vida que não seja pelo poder de Deus. A questão toda é que aquele gigante estava lá. Mas quando Davi se aproxima para lutar contra ele, na verdade não são aquelas pedrinhas que estão na sua mão, mas é a convicção de que na verdade ele conhecia alguém que tinha muito mais poder do que aquele gigante. Ele conhecia que o poder para a sua vida emanava das mãos de Deus. O que eu e você precisamos acreditar, pesados irmãos e amigos, é que a cruz de Cristo é suficiente para trazer poder sobre a nossa vida. É a cruz de Cristo, é o fato de Cristo morrer naquela cruz que é o poder de Deus para nós. A minha vitória, a sua vitória sobre o gigante virá por causa da cruz de Cristo, porque lá na cruz Jesus atraiu todas as coisas debaixo dos seus pés, e por isso então Ele é o único, Ele é o soberano, Ele é o poderoso, Ele é aquele que se assenta nas alturas. E por isso, diante dele, no céu e na terra e debaixo da terra, todos se prostrarão diante dele, porque é ele o poder de Deus para a nossa vitória. Eu quero dizer para você nessa noite, que seja qual for o seu gigante, Jesus é poderoso para mudar a história do gigante que está à sua frente. Nesta noite, Ele quer fazer com que o seu gigante caia por terra, como aconteceu com Davi. Na verdade, não foi aquela pedrinha que Davi jogou que matou o gigante. Quem matou o gigante foi o poder de Deus na vida daquele jovenzinho pastor. Foi isso que aconteceu. O gigante vai cair na nossa vida, não é por causa de mim, não é por causa de você, mas é por causa do que nós cremos, porque nós sabemos em quem temos crido e que é poderoso para nos guardar o nosso tesouro até o dia final. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem lançado a sua fé? Você sabe em quem você tem lançado a sua confiança? Você sabe em quem você tem procurado crer? Ah, se você sabe em quem você crê, você sabe que em quem você crê é o poder de Deus. É Jesus Cristo, é aquele que venceu a morte por nós. Ele foi numa cruz, é verdade, mas ele venceu a morte em nosso lugar. E aquilo que aparentava, aquilo que nos trazia a impressão de que a sua história acabou, ao terceiro dia ele levanta sobre a morte para nos trazer a sua vitória. Por isso, não há gigante que resista ao poder de Deus sobre a sua vida nesta noite. Amém? Você crê nisso? Eu não sei qual é o tamanho do seu gigante. Eu não sei como é que você está enfrentando o seu gigante. Eu não sei como é que você vê o seu gigante. Uma coisa eu tenho certeza: nesta noite o seu gigante cai por terra em nome de Jesus aqui nesse lugar. Você crê nisso? Vamos orar. Eu não sei qual é o gigante que tem perturbado você. Eu não sei qual é o gigante que tem feito você ficar sem dormir. Eu não sei qual é o gigante que não está deixando você
àquele que é maior do que o seu gigante aqui entre nós. Esta noite que o Senhor Jesus Cristo quer fazer em relação à minha vida e da sua vida, na verdade, é dizer para nós: eu sou aquele que já venci o gigante em seu lugar. Nada no céu, na terra e debaixo da terra é maior que eu, porque eu sou maior do que o gigante que está sobre a sua vida. Eu gostaria que você saísse daqui desta noite vitorioso na sua presença. Eu gostaria que você pudesse, na verdade, sair daqui como alguém que pensasse assim: pastor, nesta noite eu vou pedir realmente ao Senhor que possa, na verdade, esmagar esse gigante que está aprisionando aqui a minha vida. Eu não consigo, pastor, dar um passo mais na minha vida, porque esse gigante tem algo que tem me arrastado anos e mais anos na minha vida, e eu não tenho conseguido me libertar. Mas nesta noite, Jesus está aqui com o poder de Deus para a sua vida, para trazer libertação para você, meu irmão, meu amigo. O medo, o desânimo, o pessimismo, as mágoas, as frustrações, as decepções, a incredulidade, coisas que têm assolado a sua vida, o seu coração, ou outros gigantes que você tem enfrentado aí, não importa. Eu quero dizer para você, nesta noite, o Senhor está aqui para fazer cada um deles cair por terra, em nome de Jesus. Ele vai cair por terra, se você crer, se você fizer como Davi, se você tomar essa decisão na sua vida, se você, na verdade, se colocar na posição como alguém que diz: pastor, é verdade, o gigante meu é real, pastor, ele é verdade mesmo, pastor, eu não vou querer fazer uma caricatura dele, não. Eu vou conversar com o Senhor: Senhor, há um gigante que tem assolado a minha vida, ele é real. Mas eu quero dizer para o Senhor nesta noite que eu quero enfrentar esse gigante. Até aqui, pastor, ele tem conseguido me vencer, mas eu hoje me compareço diante dele para dizer: a partir de hoje, você tem alguém para pelejar contra você, e eu me coloco para pelejar contra você, porque você precisa se levantar na autoridade, no poder de Deus para a sua vida. Você precisa ficar sentado, não resolve, reclamar, não resolve, cruzar os braços, não resolve. Você tem que fazer isso, mas você vai no poder de Deus. Você pode ir no poder de Deus, você pode ir em nome de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, e não há gigante que irá resistir você nesta noite. Olha, irmãos, amigos, a minha oração nesta noite é que, assim como Davi, ele diz a Bíblia, ele venceu o gigante, ele derrubou o gigante, e ainda mais, diz a Bíblia que a própria espada de Golias, diz a Bíblia que ele colocou um ponto final na história daquele terrível homem que assolava, que confrontava, que minava a nação de Israel. Ele caiu debaixo do poder de Deus. Nesta noite, eu gostaria que você pudesse ser muito realista diante de Deus. Você já descobriu qual é o gigante? Fica tentando explicar. Diga: Deus, a minha vida, ela está assim por causa desse gigante aqui mesmo. Eu quero dizer para o Senhor que isso tem travado a minha vida. Eu quero dizer para o Senhor que isso tem me impedido de ser o que o Senhor gostaria que eu fosse. Eu quero dizer para o Senhor que isso é realidade na minha vida.
enfrentar esse gigante. Hoje eu me coloco para enfrentar esse gigante. E eu quero, em nome de Jesus, derrubá-lo para a glória do nome do Senhor. Naquela batalha, o exército de Israel, em seguida, parte para perder contra os filisteus, que estavam totalmente derrotados, porque o seu gigante caiu diante dos seus pés. Meus irmãos, meus amigos, Jesus é maior do que tudo e todas as coisas que podemos pensar na nossa vida. Por isso, nessa noite, renda-se a Ele, curve-se a Ele, dobre-se diante dEle, humilhe-se diante dEle, clame por Ele e alcance o favor dEle sobre a sua vida nesta noite. Eu gostaria de orar por você. Eu não sei se há algo gigante na sua vida. Deus sabe, você sabe. Mas se você quiser que possamos orar juntos, eu vou chamar você para ver aqui à frente. Eu vou pedir você para ficar de pé no Senhor. Mas é só se você entender nessa noite, pastor, eu tenho um gigante na minha vida, Deus sabe. Mas nesta noite, aqui na casa do Senhor, diante de Deus, eu quero dizer que ele já caiu por terra em nome de Jesus. Porque é com Jesus que eu vou pelejar contra esse gigante. Você não vai sozinho, não. Você também não vai confiar nas suas armas, não. Você vai confiar no poder de Deus sobre você, que é Jesus. É em nome de Jesus. É por causa desse nome, pastor, que eu creio, que faz parte da minha vida, e eu creio que tudo aquilo que hoje me pede, me aprisiona, que está travando a minha vida, a partir de hoje, caiu por terra, em nome de Jesus. Eu creio nisso, e por isso eu vou orar, por isso eu vou me colocar de pé. Se você sentir isso de Deus, eu quero orar. Eu quero orar com você nesta noite. Se você sentir isso da parte de Deus sobre a sua vida. Se você crê, pastor, eu creio nessa noite, que o meu gigante vai cair por terra. Eu não sei qual é, também vou perguntar a você qual é. Eu quero que você tenha a sua liberdade agora diante de Deus. Dizer, Deus, o Senhor sabe qual é o meu gigante. Mas nessa noite, eu me levanto do meu banco para dizer ao Senhor, Senhor, eu estou pronto para enfrentar. E eu quero dizer uma outra coisa para o Senhor. Eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor. É no poder que é o nome de Jesus, que nesta hora eu estou clamando ao Senhor. E eu estou tomando posse pelo poder da tua palavra, que o meu gigante já caiu por terra, em nome de Jesus. Ele já se libertou. Ele já desfez da minha vida. Porque em nome de Jesus, nesta noite, ele está caindo por terra para a glória de Deus. Meu irmão, você não vai perder a batalha do gigante, não. Você não vai perder, não. Você não pode perder. E você não irá perder em nome de Jesus. Pastor, eu sou um crente fraco, pastor. Pastor, eu sou um crente fraco, pastor. Pastor, eu sou um crente que não tem problema não, meu irmão. Se você já foi marcado pelo sangue de Jesus na sua vida, por mais que você pense assim, acredite que aquele que está na sua vida é maior do que tudo que está contra você. E não existe esse negócio de crente fraco, não. Nós somos crentes cheios do poder de Deus. Nós podemos atravessar alguns momentos difíceis, mas nós não somos fracos, não. Porque quem está em nós não é fraco, não. Quem está em nós é vencedor. E Ele mesmo nos disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Senhor, nesta noite, nós estamos de pé. Mas nós estamos de pé diante do Senhor. Primeira coisa que nós reconhecemos é que na altura da nossa vida existe um gigante diante de nós. E a gente
a gente quer dizer para o Senhor que nós queremos pelejar contra Ele. Até agora Ele tem conseguido vencer. Por isso eu pedi você para ficar de pé, meu irmão. Porque em ficar de pé você vai dizer: Senhor, eu estou pronto para enfrentar esse gigante que está sobre a minha vida. Mas a partir de hoje, Ele não vai ficar no seu poder. Porque a partir de hoje, no poder de Deus, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o meu gigante já caiu por terra. O meu gigante não vai mais apavorar a minha vida. O meu gigante vai ser esmagado debaixo do poder que há no nome de Jesus. Porque nada vai me impedir de continuar, nada vai me impedir de prosseguir, nada vai me impedir de avançar. Porque maior é aquele que está na minha vida do que o gigante que tem impedido até hoje de prosseguir nos meus alvos, nos meus sonhos, naquilo que muitas vezes me deixa totalmente destruído, totalmente sem forças. Mas nesta noite eu quero dizer para ele: gigante, você está destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, creia nisso. Saia daqui nesta noite com essa convicção no seu coração, que o gigante não vai nunca mais perturbar você. Porque no poder que há no nome de Jesus, Ele exterminou o gigante por você. Ele destruiu o gigante à sua frente. Ele matou o gigante que assolava você. E agora você pode romper de vitória em vitória sobre a sua vida. Porque Deus chamou você para ser vitorioso. Deus chamou você para fazer parte do grupo vencedor. Deus chamou você não para você paralisar diante do seu gigante, mas para você avançar. E você precisa avançar no poder que é o nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós estamos aproveitando, cada um de nós, mas eu quero, como a igreja de Jesus Cristo, como profeta de Deus, como homem que o Senhor tem colocado aqui, eu quero também pedir ao Senhor nessa noite, que o gigante muitas vezes que nos assombra, que nos assola como igreja, que não deixa a gente fazer o que o Senhor quer, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa, pelo nome e poder de Jesus, matar esse gigante, colocá-lo debaixo dos nossos pés pelo seu poder. E essa igreja, como igreja de Jesus, como o Senhor é o dono da igreja, o Senhor avançar essa igreja para a glória do teu nome. Mas nesta noite eu estou indo embora com a minha vitória, porque o meu gigante foi destruído diante do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite. Eu estou embora, mas eu estou embora, mas eu estou indo vencedor em Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Você pode sentar, por gentileza. Louvor, nós agora então ao nosso Deus, e a gente vai chegando ao final do